Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante esse quarto trimestre de 2015 estudando nas revistas da CPAD com o tema O Começo de Todas as Coisas, estudos sobre o livro de Gênesis. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Claudionor Corrêa de Andrade. Hoje estaremos estudando a lição de número 10, que tem como título A Origem da Diversidade Cultural da Humanidade. Então, basicamente, nós vamos ver aqui como é que se iniciou aí as várias línguas que existem hoje. E nós vamos ver aí como esse povo se dispersou, se espalhou por toda a terra e por que existem hoje, então, os países, porque existem hoje as etnias, os povos, os grupos. Então nós vamos ver o início disso aí, como é que começou tudo isso, já que antes todos falavam a mesma língua. Depois do dilúvio tinha o quê? Só Noé e a sua família, 8 pessoas. Todos falavam a mesma língua. A partir daí é que foram então povoar toda a terra. Então isso que nós vamos ver nessa lição de hoje. O texto áureo diz assim: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Gênesis 11, 6. A verdade prática diz: apesar da multiplicidade de línguas e dialetos, decorrente da confusão de Babel, o Evangelho de Cristo pode ser perfeitamente entendido em todos os idiomas e culturas. Então nós vamos falar hoje sobre a primeira cidade, aí depois do dilúvio, a primeira cidade a ser construída, que é Babel. Então da torre de Babel ali é que começou então a cidade de Babel, que foi chamada depois Babilônia. Babel significa confusão de línguas. E já Babilônia significa ali o portal de Deus. Então veja só que essa cidade é a cidade mais antiga do mundo. Depois, dizem que é Nínive. Então, alguns dizem que, ali onde está escrito Assíria, na verdade, diz que Assur foi e construiu Nínive. Então, está aí a segunda cidade mais antiga, ficou aí nessa dúvida. Mas a primeira, com certeza, então, é Babel, que se tornou, então, Babilônia. É a mesma raiz aí que foi aí dado um jeitinho para ficar Babilônia como portal de Deus. Nós vimos aqui que Deus, então, olhando os homens ali que foram nascendo a partir da família de Noé, eles começam então a se agruparem, porque falam todos a mesma língua, começam a se fortalecerem e já começam a quererem montar uma rebelião contra Deus. Eles querem agora construir uma torre que vá até o céu. Se Deus mandar outro dilúvio, eles estão lá em cima e ninguém morre. E eles agora então são como os desafiantes agora de Deus. E porque falavam a mesma língua, se achavam muito fortes e poderosos. Então Nimrod aí, que é o comandante dessa construção dessa cidade, dessa torre, ele se achava o máximo, né? Queria ser aí já adorado, queria ser como um Deus. Então achavam que poderiam tomar conta de si próprios, dominar tudo de acordo com o que eles queriam e fazer o que eles quisessem. Mas então Deus vem ver o que os homens estavam fazendo. É claro que é uma linguagem humana isso, né? Mas Deus já via lá de cima. Mas a Bíblia diz que Deus desce para ver. E vê o quê? O que ele vê? Ele vê os homens construindo uma torre com a intenção que essa torre chegasse até o céu, até o trono de Deus, passasse até o trono de Deus, e eles então dominariam toda a terra e ficariam unidos, desobedecendo a ordem de Deus, que Deus disse que eles deveriam se espalhar por toda a terra, deveriam crescer, multiplicar, se espalhar por toda a terra, povoar a terra. Mas eles queriam desobedecer essa ordem de Deus. A língua que eles falavam é muito discutido aí, né, na filologia. Ninguém sabe ainda que língua era essa.
Alguns falam, o aramaico, mas o aramaico não é tão antigo. Pode ser o hebraico. Então os judeus vão dizer que é o hebraico. Mas também se acredita que o hebraico não é tão antigo assim. Embora Moisés falasse em hebraico. Então no tempo de Moisés se falava hebraico. Ninguém sabe se é Moisés que criou o hebraico ou não. Mas a língua falada pode ser uma língua da Caldeia, né? Que depois passou a ser aramaico. Mas a língua original mesmo, até hoje ninguém descobriu que língua é essa. Então a língua que pode ser uma língua aí acadiana, mas ninguém sabe que tipo de língua era. Mas também podemos deduzir que é uma língua que Deus tirou essa língua e, com a confusão de línguas que Deus fez ali em Babel, deu várias línguas para várias pessoas diferentes. Vamos dizer que Deus criou ali 8 tipos de línguas diferentes. E a original não existia mais. Então dessas 8 línguas diferentes é que nasceram todas as línguas que existem hoje. Agora, as línguas vão mudando com o tempo. Vão sendo acrescentadas palavras que pertencem a outras línguas. E como todas essas línguas, 8 línguas, vieram de uma mesma língua, algumas palavras tinham em todas essas línguas que eram pertencentes à língua original. Então muita coisa parece uma com a outra, mas não é igual. Então veja só que é uma confusão de línguas que houve, que Deus fez com que houvesse essa confusão de línguas para que eles parassem de construir a torre. E, pelo que nós vemos, Deus mandou raios ali, que a torre pegou fogo ali, foi totalmente destruída. Nós vamos ver que essa torre localizava-se onde? Na Babilônia. A cidade de Babilônia foi fundada depois dessa torre, lá no Iraque, né? Hoje Iraque. E nós vamos ver que essa torre então foi destruída. Nabucodonosor depois quis reconstruir. Ele reconstruiu uma torre dizendo que era a Torre de Babel. Alguns dizem que não é, porque já foi descoberto outro lugar com a base de uma grande torre. Eles acreditam que essa é a verdadeira. E que a que Nabucodonosor construiu não é a verdadeira. É uma réplica. E em menor escala. Então, ninguém tem certeza ainda, mas as escavações estão progredindo cada dia mais. Cada dia se descobre mais coisa, cada dia se descobre mais línguas diferentes, cada dia vão fazendo as escavações e vão confirmando a Bíblia, as coisas que estão registradas na Bíblia. Graças a Deus por isso. O importante é que qualquer língua em que o Evangelho é traduzido para essa língua, as pessoas são perfeitamente capazes de entender a palavra de Deus e a salvação é revelada espiritualmente, através do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós precisamos, cada dia mais, buscar traduzir a Bíblia para tantos dialetos, tantas línguas que existem hoje na face da terra. Então não pense que todos os povos já conhecem a Bíblia na língua deles, tudo. Não pense isso. Existem aí milhares ainda de etnias, povos, que não conhecem nenhuma letra ainda da Bíblia, não sabem nada da Bíblia ainda, que não tem nada traduzido para o dialeto deles ainda. Vamos ver a leitura bíblica em Gênesis 11, de 1 a 9, que diz assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes os tijolos por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro.
Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chama o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Glória a Deus. Então nós vamos ver aí o início das nações, dos povos, a partir então dessa Babel, dessa torre que foi construída, essa primeira cidade construída então pelos descendentes de Noé. Sabendo o seguinte, você pega esses 9 versículos aí do capítulo 11 e eles devem ser introduzidos para você entender melhor antes do capítulo 10. Aí você vai entender melhor. No capítulo 10, diz aí como é que começou os povos a ser espalhados. Então vai dar a família de cada um, como é que foi e tal. Já o capítulo 11 diz como é que eles foram espalhados. Então explica como é que eles foram espalhados. Porque eles estavam todos juntos, não iam se separar. Então foi preciso uma ação de Deus para que eles se espalhassem. Foi preciso haver o quê? Um milagre de Deus. Deus vem e muda a linguagem deles. Aí sim eles se dividiram. Então cada um procurou quem falava a língua dele e se juntou com esse grupo. E esse grupo saiu, foi procurar um lugar para habitar. Então foi um milagre de Deus. Então não adianta as pessoas quererem saber qual é a língua original, vai atrás, vai atrás, vai atrás, vai atrás. Provavelmente nunca vai ser descoberto, porque Deus tirou a original e botou outras no lugar. E agora, o que acontece? Existem os povos, existem as nações, as etnias. Então existe isso aí. Por quê? Porque começou lá. Foi um plano de Deus para exatamente povoar toda a terra. Então veja bem que os homens dizem o quê? Eia, construamos uma cidade. Então eles gostaram desse nomezinho aí, Eia. E Deus usou o mesmo nomezinho. Eia, desçamos e confundamos a língua dos homens. Então eles querem ser grandes. Eia, vocês querem ser grandes. Então está aqui. Então Deus usa a mesma palavrinha e traz para eles a sua ordem, a sua vontade, que deveria ter sido feita, que é povoar toda a terra, e não se juntarem no lugar querendo ser grandes, querendo se rebelar contra Deus. Então lembrando que essa terra de Sinear é a Babilônia. Se a arca desceu lá nos montes de Ararat, onde se acredita que é a Armênia, então esse povo vem acompanhando o rio Eufrates, né, que era só a família de Noé, era pouca gente, e vieram até chegar ali na terra de Sinear, que é a Babilônia. Veja bem que é ali que começou a acontecer então a povoação da terra. Do mesmo jeito que o Jardim do Éden também era ali. Quando começou a primeira povoação da terra, foi a partir dali. Então Noé e sua família vão para ali. Então ali está a origem de todos os povos da terra. Então onde nós conhecemos hoje com o nome de Iraque. Então nós vamos ver que com a separação desses primeiros povos, com línguas diferentes, embora todos viessem da mesma família de Noé, então agora cada região vai ter o quê? Uma região é muito quente, então as roupas vão ser de acordo com aquele clima. A outra região é muito fria, então a roupa de acordo com aquele clima. Os animais que vivem no calor são um tipo de animal. Animal que vive no frio é outro animal. Então as peles usadas são diferentes para fazer roupa. Os desenhos daqueles animais que eles faziam nas pedras, cavernas, então já vão ser outros. Então tudo vai mudando aí, a cultura, né? Tem a língua, já tem agora a roupa, os animais diferentes, o clima diferente. Então a partir daí que foram criadas então as culturas, a diversidade dos povos.